Boa noite, meu nome é Maria Cecília. Eu, a Yasmin e a Marina, a gente vai explicar o trabalho sobre catálise homogênea ácida, processo de isomerização. O sumário do nosso trabalho consiste na introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Bom, na introdução do nosso trabalho, a primeira coisa que a gente precisa entender é o processo catalítico. É uma reação química que utiliza um catalisador para acelerar a taxa de reação sem ser consumido ao longo do processo. E a isomerização é o processo químico onde a molécula ela vai ser convertida em um dos seus enantiômeros. E dessa forma, os compostos eles vão ter as mesmas formulações moleculares, mas diferentes arranjos atômicos. E aí a gente trouxe duas imagens. A primeira imagem é a isomeria óptica do linalol, que é a imagem espelhada com a fórmula química de C10H18O. E na outra imagem, a gente pode perceber que tem um rearranjo da estrutura, onde o grupo metil assume uma nova posição na estrutura. Em relação aos catalisadores, a gente tem que entender que a escolha do catalisador, né, ele tem que considerar a natureza dos compostos envolvidos e também o mecanismo de reação que a gente quer promover. Então, por exemplo, na isomerização ácida, vai ser muito utilizado na isomerização de hidrocarboneto. E aí a gente pode usar o ácido sulfúrico como catalisador. Já na isomerização básica, a gente vai utilizar em grupo funcional básico, como a cetona e o aldeído. No processo do ciclo catalítico, o ciclo de isomerização começa com uma molécula inicial em um estado específico. O próximo passo, que é a ativação, é necessário fornecer energia no sistema por meio de calor, pressão ou catalisadores. E essa energia vai provocar uma quebra em alguma das ligações químicas. No rearranjo, os átomos da molécula começam a se rearranjar, resultando em diferentes estruturas espaciais ou em mudanças na conectividade dos átomos. Na formação dos isômeros, novas moléculas serão formadas e essas novas moléculas são isômeros da molécula inicial, possuindo as mesmas propriedades químicas, porém propriedades físicas diferentes, como ponto de fusão, ebulição ou polaridade. Em muitos casos, o sistema pode alcançar um estado de equilíbrio, onde os diferentes isômeros coexistem em proporções específicas. E na regeneração, se as condições forem alteradas, como temperatura ou pressão, o ciclo de isomerização pode se reiniciar, levando à formação de novos isômeros. Os objetivos do trabalho são apresentar o ciclo catalítico para o processo de isomerização, classificar o processo como homogêneo ou heterogêneo, classificar o catalisador, a avaliação da eficiência do processo de isomerização e apresentar um processo de isomerização em um processo catalítico. O trabalho escolhido foi baseado no relatório de iniciação científica da orientanda Yasmin, na orientadora Kelly, na co-orientadora Camila Grossi, no laboratório de catálise na Universidade Federal de Ouro Preto, com o título de Estudo da aplicação de catalisadores à base de heteropoliácidos na isomerização do óxido de linalol. Ainda em catalisador, né, a gente precisa entender que os heteropoliácidos eles estão presentes nos processos de isomerização catalítica justamente por causa da sua propriedade ácida. E o que acontece? A sua estrutura, ela permite com que haja interação com múltiplos sítios reativos. E isso faz com que aumente a eficiência da reação. A gente usou dois tipos diferentes de heteropoliácidos, que foi o HPW e o HSIW, onde ambos os catalisadores possuem característica ácida e de natureza homogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem a capacidade de solubilizar no meio reacional. E aí a gente trouxe as imagens, né, exemplificando quais são esses heteropoliácidos. Em relação ao substrato utilizado, a gente tem tanto a estrutura do óxido de linalol quanto a estrutura do linalol. As estruturas são parecidas justamente porque o óxido de linalol, ele deriva da oxidação do linalol. E aí a gente consegue perceber algumas das características físico-químicas do óxido de linalol,
como, por exemplo, a fórmula molecular, a massa molecular é de 170,25 gramas por mol, ponto de ebulição a 73 graus Celsius e a densidade. Na metodologia, em um balão volumétrico foram adicionados o óxido de linalol, o catalisador HPW ou HSIW e o dodecano, que é o padrão interno, em uma chapa aquecedora com agitação magnética. E vários solventes foram adicionados nesse meio reacional e retirados alíquotas que foram injetadas no CG para obter os seguintes resultados. Então, no presente trabalho, foi utilizado diversos solventes, como a Marina citou, e aqui foram obtidos com alguns solventes. No primeiro experimento, foi utilizada a 2-butanona a 40 graus Celsius, e no segundo experimento também foi utilizada a 2-butanona, só que a 60 graus Celsius. E quando teve esse aumento dessa temperatura, obteve uma maior conversão devido justamente ao aumento da temperatura. Só que a gente consegue ver que teve uma formação no primeiro experimento de outros produtos indesejáveis, quando no segundo teve uma maior seletividade. No terceiro experimento, foi empregada a 2-pentanona devido a limitações técnicas da 2-butanona, já que a temperatura de ebulição da mesma é de aproximadamente 80 graus Celsius. Então, por isso, foi empregada a 2-butanona. Nesse experimento 3, foi utilizada a 80 graus Celsius e a gente consegue perceber um aumento da formação de outros produtos indesejáveis. No experimento 4, teve uma baixa conversão utilizando o carbonato de propileno a 60 graus Celsius. E a gente consegue observar também que teve um impedimento de formação de determinados produtos. No experimento 5, assim como nos outros experimentos anteriores citados, também foi utilizado 10 mg do catalisador HPW, porém foi utilizado uma mistura de 2-butanona e carbonato de propileno na proporção de 1:1 a 60 graus Celsius. E a gente consegue observar uma baixa conversão e uma alta formação de produtos indesejáveis. No sexto experimento, foi utilizado também a mistura de 2-butanona e carbonato de propileno a 60 graus Celsius. Porém, teve uma maior conversão se comparado ao experimento 5, e isso foi devido ao aumento da quantidade de catalisador, que foi utilizado 25 mg de HPW. No experimento 7, foi utilizada 2-butanona, assim como nos primeiros experimentos, a 60 graus Celsius, porém aqui teve um aumento da quantidade de HPW, foi utilizado 25 mg. E apesar de ter tido uma alta conversão, utilizando essa maior quantidade de HPW, teve uma alta formação de produtos indesejáveis, então a reação foi nem tanto seletiva assim. No experimento 8, a gente consegue observar que foi utilizada a 2-butanona, também a 60 graus Celsius, porém a gente consegue observar a influência do tipo de catalisador, já que nesse experimento foi utilizado 10 mg de HSIW, que é um outro tipo de catalisador com maior natureza ácida se comparado ao HPW. Então, a gente percebe que teve maior desempenho catalítico, reduzindo a formação de produtos indesejáveis e sendo uma reação mais seletiva. A conclusão do trabalho analisado foram que a isomerização do óxido de linalol ocorre apenas com catalisador ácido, sendo estável sem ele. Aumentar a temperatura ou a quantidade de catalisador favorece a conversão, mas também pode gerar produtos indesejáveis. Diferentes tipos de catalisadores melhoraram tanto a conversão quanto a seletividade dos produtos, sugerindo boas perspectivas para os estudos futuros. E essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada.